Muy buenos días Muito bom dia a todos los que están a reunidos todos os que en los estão diferentes reunidos nos países. diferentes países. Allá Lá en México, no un México. saludo muy Uma especial al saudação muito misionero Miguel especial ao Bermúdez missionário Marín Miguel Bermudes Marim y e todos los lugares todos os lugares donde onde están en reunión hoy, estão em reunião hoje, como en el como lugar allá de no lugar lá de el hermano o Salvador, irmão Salvador, en San Juan em Chamula, São Juan Chamula, también en Tierra também Colorada, em Terra Colorada, también allá também lá con nuestro hermano com o Billy, nosso irmão Billy, Joel reverendo Álvarez, Billy Joel Álvares, también en el também Perú, no Peru, en Venezuela también, na en Venezuela, Mérida, também em y Mérida. un grupo allá de Há um ministros grupo lá reunidos de en ministros reunidos, Panamá, Panamá, e em demais lugares. A lista é longa de todos os lugares onde estão reunidos, assim que para todos vocês que están en reunión que hoy y estão em mañana, reunião hoje e amanhã, y los que escucharán e os luego que depois estas palabras de escutarão saludo essas palavras de de saudação hoy, de hoje, miércoles 13 quarta-feira, de diciembre 13 de de este año dezembro 2023. deste ano 2023. Pueden tomar asiento si Podem están en pie. sentar se estão em pé. Ayer era un día Ontem en era um donde dia onde el hermano Branham predicó o irmão comunión Branham pregou comunhão em 1965 y fue esse último e foi mensaje, essa última mensagem, aunque después mesmo que depois se haya grabado algo más, tenha o hablado algo más, gravado algo mais ou falado algo pero mais, eso fue que mas isso foi que él predicó. ele pregou. Vean, allí él estaba Vejam, ali ele estava en esa actividad teniendo nessa atividade, tendo una santa cena uma santa ceia, y e luego depois de la séptima etapa, da sétima etapa, lo cual o qual en el libro de los Hechos, no livro cuando de Atos, quando San Pablo dio la São Paulo deu institución de la a cena, instituição da ceia, y en donde él dice e onde ele diz que Jesús, que Jesus, hablando, dijo, "Haced falando, esto en disse: memoria fazei de mí, isso em memória de mim, hasta que yo venga". até que eu venha. Miren, Vejam, luego de depois la partida da partida del hermano Branham, do irmão Branham, el 24 de em diciembre 24 de del 65, dezembro de si 65, te cuenta, se você contar, desde el desde 18 que tuvo 18 que ese accidente, teve esse acidente, fueron 7 foram días luego, 7 dias ele depois partiu. e ele partiu. y el último mensaje que E él predica a última mensagem que ele prega foi comunión. comunhão. Y miren E vejam cómo luego de como ese mensaje, depois dessa mensagem, ya luego el parte, já depois ele parte e como Dios también como muestra Deus também mostra que luego del que depois 24 de 24 de dezembro del 2021, de 2021, 25 25 de dezembro de 2021, se comenzó en el programa divino começou algo no muy, programa pero que muy divino importante. algo muito importante. Y también E também, luego de depois el 18 de del 18 de 2018, ya já se terminó se terminou esa etapa essa etapa en la cual se na hacían qual todos esos eram símbolos, feitos como todos los estes bautismos, símbolos como os batismos, lo cual o qual representaba representava la muerte, a morte, sepultamento e ressurreição de la persona da pessoa. quando era sumergida Quando nas era águas submersa nas águas essa batismais, essa pessoa representava representava a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E vejam como tudo isso terminou. E se começa em uma nova etapa no programa divino, qual se abre ali essa porta no céu e essa voz
A voz do Senhor, a voz do Filho do Homem, desde o céu chamando aos seus filhos, dizendo: sobe aqui, porque tudo o que foi instituído durante a dispensação da graça ia chegar ao momento onde terminaria e começaria uma nova dispensação com esse chamado de Apocalipse 4. Sobe aqui. E é nesse tempo onde os escolhidos de Deus escutam a voz do seu Senhor, reconhecem essa voz e sobem. Porque todos os filhos de Deus de Eren era sempre vão subindo. Nunca retrocedem, sempre é para cima, e vão escalando até chegar a essa estatura do varão perfeito. E isso se cumpre tanto no indivíduo, como também como grupo, como era e como dispensação. E é a grande vitória no amor divino, onde, vejam vocês, se obtém, que é a coroa de todas as virtudes, é na era da pedra angular. Estiveram me dizendo, há um dado que me passaram, as filhas da nossa irmã Maria Luísa lá em Chicago, tiveram me mandando um dado quando elas estavam fazendo as traduções há alguns anos atrás. Perceberam que em 1963, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o irmão Branham coloca a palavra Love Divine, ou seja, amor divino, quando deve se colocar primeiro o advérbio e depois o verbo. E ele coloca como em um idioma diferente, ou seja, que isso estaria ocorrendo no idioma diferente, porque estavam me dizendo que depois disso, todo esse tempo depois de 63, até onde volta a repetir, repeti em várias mensagens, mas a mensagem sobre as asas de uma pomba branca em 65 de novembro, quando ele já disse: Senhor, agora que tu me sanas, me curas, agora que vais me levar aí. Nessa mensagem ele volta e repete, e coloca e diz Love Divine. Quando deve ser em inglês, ser Divine Love. Ou seja, como exemplo que me deram para entender um pouquinho melhor. Por exemplo, quando a pessoa diz Casa Branca, em português, pois em inglês se diz The White House, vem? E ele, depois de 63, utilizava esse termo de Love Divine, amor divino. E isso foi o que ocorreu com esses franceses, esse francês e o outro, porque foram dois. Vejam, para que tenham anotado de onde também podem ler. Isso se falou no estudo bíblico de 2023, parte 2, novembro de 2023, parte 2, se buscarem nesse tomo, na página 28, embaixo da mensagem, na carpa é igual a grande vitória no amor divino, que foi pregada em 6 de novembro de 2023.
Ali estava se falando dessa ocasião. Vamos ler um pouquinho aqui para que vejam. Diz, no outro dia, quando eu falei sobre esses altares, sem saber, sem nunca ter visto isso na história, eu nunca disse nada ainda desde a plataforma, sob inspiração do que eu tenha tido que me retratar. Agora vocês podem chamar isso semente da serpente ou o que vocês desejarem. Seja o que foram essas mensagens, ou a grande prostituta, isso do que tanto se opõem. Somente venham e, por que não vêm a mim com as escrituras? Com isso, vem para ver se está correto. Este homem subiu ali e me abraçou e ia me dizer. Ele disse, irmão Branham, não para ser sacrílego, mas isso poderia ter sido o capítulo 23 de Apocalipse. Vocês sabem, outro livro acrescentado. Certamente, ele disse, isso não seria correto, certamente. Não devemos acrescentar nada. E justamente quando começou a dizer isso, ele começou a falar em línguas. E o rapaz não sabia o que significava falar em línguas. Tão rápido como fez, diretamente diante de mim estava uma mulher francesa de Louisiana. Ela disse, isso não necessitava interpretação alguma. Isso era francês puro. E um homem aqui se levantou e disse, isso é correto. E muito atrás, na parte de trás, estava o intérprete para as Nações Unidas, ou seja, para a ONU, disse seu nome. Nunca esteve ali antes. Ele disse, corretamente, isso é correto. E aqui está o que escreveram. E cada um deles tinha a mesma coisa quando se juntaram. Cada um dos que estavam dando a interpretação exatamente. E este francês, o segundo aqui, ele escreveu, porque ele esteve anotando uma ata da reunião. Aqui está o que ele escreveu. Eu, Victor Ledoux, sou um verdadeiro francês, um cristão, nascido de novo, cheio com o Espírito Santo, vivo no 809 Norte da Rua King, Los Angeles 46. Assisto ao Templo Betel. Arne Vick é nosso pastor, um ministro pentecostal, a igreja pentecostal maior em Los Angeles. Uma tradução de uma profecia sobre o irmão Branham, dada por Daniel Henry, em francês, em 11 de fevereiro de 1961, no Café da Manhã dos Homens de Negócio do Evangelho Completo. Uma fiel tradução da profecia. Os três disseram que é essa, que essa é. Os três disseram que essa é. Porque tu escolheste o caminho estreito. Vem? Simplesmente contra. Eu teria que caminhar sozinho, vem? Eu posso entender isso. Moisés teve que fazer sua escolha. Aí está o de... Também. Vem? Ele não tinha que fazê-lo, mas o fez. Vem? A via mais difícil. Tu, vem? Porque tu escolheste o caminho estreito. A via mais difícil. Tu fizeste, tu caminhaste pela tua própria escolha. Recordem a estrada estreita que se encontrava o amigo do irmão Branham. Vejam. Esse amigo escolheu essa estrada estreita. Agora, para alcançar as promessas divinas, a estrada é estreita. E vejam para... tudo que o mundo dá e tudo que o inimigo de Deus, o diabo, dá, a estrada é ampla. Recordem que estou lendo do estudo que foi pregado nessa ocasião. Por às vezes leio o que eu digo ali. Diz o irmão Branham, em outras palavras. Aí estou eu lendo do irmão Branham. Em outras palavras, eu não tinha que fazê-lo. Eu podia ficar do seu lado e ir com ele se quisesse. Ou seja, com quem estava ali dizendo, mas eu fiquei com, quero ficar com a palavra. Tu escolheste, tu tomaste a decisão correta e precisa. E é meu caminho.
E se notarem, diz o irmão Branham, está aí, estou lendo o irmão Branham, se notarem, está ressaltado e sublinhado. Se notarem, está escrito em francês isto, falando em francês, o verbo antes do advérbio. Vem? Devido a essa decisão transcendental, uma enorme porção do céu te espera. Agora recordem que isso seria em outro idioma que ocorreria essa grande vitória. Continua dizendo, agora, isso é o que eu me perguntava quando eu morrer. Será? Então pensei por casualidade, o céu não está dividido em diferentes porções para nós lá em cima. O céu é o reino dos céus que está dentro de nós, que a pessoa espera, vem? Agora observem, que decisão mais gloriosa. Isso em si mesmo é aquilo que dará e fará que ocorra a tremenda vitória no amor divino. Vem? Nós diríamos, na tremenda vitória no divino amor. Mas em francês seria amor divino. Assim como em alemão ou qualquer outro, vem, eles colocam o verbo antes do advérbio. Agora vem o que significava descer ao Jordão? Estamos aqui abaixo agora. Cruzemos ao outro lado agora. Deixemos de brincar. Cruzemos ao outro lado agora, porque tudo nos pertence. Agora, se vocês notarem, como esse detalhe ali, o qual ele continuou falando assim como Love Divine, e por isso é que ele dizia, veja bem, de tudo que por me colocar nos estudos, coloque de 63 a 65, ou seja, quando for colocar no estudo, coloque sempre, comece desde 65 para baixo. E já, que depois continue colocando de 62, 63, se tiver algum extrato que tiver a ver com esse tema, mas coloque primeiro desses anos. Agora vejam, tudo isso estava mostrando o que neste tempo final está acontecendo. Não o que neste tempo final ocorrerá. Vejam que tudo agora se fala em tempo presente, porque tudo o que Deus prometeu, profetizou, precursou pelo reverendo William Branham, e todo o ensinamento e as boas novas que nos trouxe pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, agora estamos vivendo, estamos palpando. Por isso vocês podem ver que quando Deus viu para o corpo de Jesus, veja, na página 146 do parágrafo 1299, ele diz, Deus nunca tinha separado a noiva do noivo ainda. Assim que quando Deus olhou para baixo, sobre ele, sobre o corpo de Cristo, ele viu ambos, macho e fêmea, varão e fêmea, tudo foi redimido nesse corpo, vem? Eles são um. A mesma palavra falou do noivo, fala da noiva. E escreve, Cristo e a noiva é igual, são um. É igual varão e fêmea. E é neste tempo final, na era de ouro, a era da pedra angular, a era do amor divino, onde a noiva e o noivo são um. Ou seja, a palavra, o verbo e os escolhidos são um. Então, vejam vocês uma coisa muito formosa, que quando ele olhou ali, ele não tinha separado ainda a noiva, ou seja, ele estava na cruz como varão e fêmea. E quando ele entregou seu espírito, vejam vocês que já ao terminar esse trabalho aí na cruz do Calvário, depois no dia de Pentecoste, desceu ali o Espírito Santo, vejam, e foi separado
ali esse espírito feminino. Mas vejam o que ocorre neste tempo final. E é que ele voltará a olhar, e quando ele olhar, aí ele verá que somos um com ele, que volta novamente a ser essa noiva um com ele. Porque os filhos de Deus, vejam, estão representados em águiazinhas, filhotes de águias, os quais estão nessa terra, mas chegará o momento, e vai chegar o momento onde essas poderosas asas da grande águia iam descer e iam chamar, subir acima, ao topo, à era da pedra angular, e aí se uniria a igreja noiva com essa grande águia, o qual traz em suas asas cura, do qual na página 14a, no parágrafo 144, nos diz uma pequena porção ali, diz: assim que façamos o que podemos, enquanto for de dia, e algum dia haverá as asas de uma águia branca descerão. Porque diz, descerão, recordem, que esses ministérios são os que estão no céu representados nos arcanjos Gabriel e Miguel, na sétima dimensão. E estarão ali, e estiveram ali, enquanto ele estava como intercessor. Mas depois, quando ele acabou essa obra de intercessão no céu, e ele começa a realizar essa etapa, depois de tomar o livro, abri-lo no céu, trazê-lo à terra e entregá-lo a um homem para que o coma, aí é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Ou seja, que vem, vamos dizer, com todo esse poderoso exército de Gabriel, de Miguel, o Filho do Homem. E vem então isso que estava no céu, vem a ser uma realidade na terra, e no meio da igreja, então, é que essas duas poderosas asas dessa águia branca, que águia é e significa profeta, descerão. Mas veja o que diz ele aí, desde uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Ele diz, ele nos levará. As asas de uma águia branca descerão e ele nos levará. E escreve, o rapto é igual a águia branca. Os rapta. E vejam como é que essas poderosas asas, na era da pedra angular e dispensação do reino, na era do amor divino, onde ele nos falou, na página 54, parágrafo 464, onde seria essa grande vitória do amor divino, nos diz, página 54, parágrafo 464, porque tu escolheste o caminho estreito, a via mais difícil, tu andaste em tua própria escolha. Agora veja, estou lendo esse pedacinho de extrato que há ali, tomado disso que lemos já diretamente de um livro, onde estava todo o relato, mas aqui somente está essa porção, para ver ali o que o irmão William escreveu, do livro de citações diz, agora este homem, agora vigiem como está escrito. Vocês podem ver que está escrito em palavras estrangeiras. Tu escolheste, tu tomaste a decisão correta e precisa, e ela é minha via. Bendito Deus, ela é minha via. Ele disse, por causa dessa decisão tão importante, uma porção enorme do céu te espera. Ele nunca tinha ouvido sobre a visão. Ou seja, da visão da carpa. Ele disse, por causa dessa decisão tão importante, uma enorme porção do céu te espera. Ele nunca tinha ouvido sobre a visão. Vejam vocês. Vocês recordam a visão? Uma porção enorme do céu te espera. Que decisão tão gloriosa tu tomaste. Vem? Isto é
Isto em si mesmo. Agora aqui está. Daqui em diante eu não entendo. Isso em si mesmo é isso. Parênteses grande ao redor disso, o qual dará e fará chegar a acontecer a tremenda vitória no amor divino. E aí desenha uma pedra angular e escreve amor. Eu não sei o que isso quer dizer. Isto virá a acontecer, talvez na carpa pequena. Um destes dias colocado ali atrás, ele o tornará notório. A carpa pequena, ele escreve 12 por 20, vem no quartinho, e ele escreve a carpa pequena, a tremenda vitória do amor divino. E em cima escreve a via de Deus. Carpa pequena é igual ao amor divino. Há outro lugar onde ele escreve quartinho. Vamos ver se encontramos aqui, diz, escreve quartinho. E nos fala dessa grande vitória no amor divino. Vamos ver. O amor divino e quartinho, vamos ver se encontramos. Mas há um lugar onde estava também escrito assim, mas já buscaremos em outro lugar, outras mensagens falamos. Agora vejam este outro aqui, da página 26. Página 26. Parágrafo 214 diz: agora estamos tratando a cada noite de encontrar algo que estou buscando. E isso é o que Deus, por uma visão, me disse do meu ministério, e está fazendo sua terceira mudança. Eu estou desejando por isso que comece aqui no tabernáculo. Eu não sei se fará ou não, mas estou desejando por ele, que o faça assim. E eu confio que será de alguma maneira que será. Eu poderei pregar o evangelho de tal maneira ou fazer algo que ajudará a sofrente humanidade de uma maneira de vida mais feliz, uma maneira de vida mais saudável. É meu sincero desejo. E escreve a terceira etapa, a carpa, visão. Vejam o sentimento do irmão Branham, consciente do que foi mostrado nessa visão, de que havia nesse lugar muita gente necessitada, e via como estava sendo curada por essa gloriosa manifestação ali do poder divino, o qual ele desejava e tratava e dizia: se estico minha mão um pouquinho, se estico minha mão conseguirei alcançá-lo. Ou seja, que ele desejava ser esse instrumento para realizar esse trabalho. Mas vejam vocês, ele terminou seus dias e partiu. E não se cumpriu em seu tempo. Também não se cumpriu no tempo de Paulo, muito menos no de Paulo Irineu, Martim Colombo, e como lemos em um extrato há pouco tempo, onde ele dizia que nenhum grupo podia receber mais do que o mensageiro da sua era receberia ou recebe. Nesse momento, se Paulo partiu, vejam, não podem receber mais do que Paulo recebeu. A promessa para eles era a ressurreição. E assim cada um dos mensageiros, e em nenhum se cumpriu essa etapa gloriosa da grande vitória no amor divino. E assim foi com todos, incluindo nosso amado irmão William Souto Santiago. Ele chegou até onde tinha que chegar e depois se foi com a promessa da ressurreição, porque ele o voltaremos a ver, mas já para esse tempo
será com a ressurreição de todos os santos em corpos glorificados e eternos, para estar de 30 a 40 dias aqui e depois ser raptados. O cumprimento do que Deus prometeu que será a grande vitória no amor divino é com o mensageiro vivo, vigente e um povo vivo vigente. E, assim como esse mensageiro é adotado, assim o grupo também será adotado e obterão as bênçãos correspondentes a essa dispensação, a dispensação do reino. E a essa era a era do amor divino, porque todos os escolhidos de Deus reconheceram a voz do Senhor, reconheceram, vejam, a voz do meu amado, o qual em Cantares, em algumas escrituras ali, em alguns capítulos fala, o qual é a voz do esposo, a voz de Deus. A voz de aclamação, de arcanjo, de trombeta de Deus. Tudo se reúne em um. E os escolhidos deste tempo final escutaram essa voz, a reconheceram e subiram. E estão se preparando para obter as bênçãos que esse mensageiro, como servo fiel e prudente, o qual, em sua vinda, o Senhor encontrou dando alimento a tempo aos seus escolhidos, e essas bênçãos são para eles também. Porque o grupo recebe as bênçãos do seu mensageiro. Assim que sigamos, continuemos em frente neste tempo final, escutando a voz de Deus, a voz do Senhor, e nos preparando para a transformação, reconhecendo a voz do Senhor, a única voz, a voz do Filho do Homem, reconhecendo. Vamos colocar os escolhidos, reconhecendo a voz do seu Senhor. Os escolhidos, reconhecendo a voz do seu Senhor. Foi para mim um privilégio grande, uma bênção grande poder enviar essas palavras de saudação a todos os irmãos lá na Venezuela, no México, no Peru, no Panamá, na Argentina, no Brasil, na África e em todos os lugares onde hoje, quarta-feira, 13 de dezembro, estão reunidos, e os que se reunirão à noite também, e os que se reunirão amanhã também. Que Deus os abençoe grandemente, continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.